Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro. Programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada semana um convidado diferente, e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi. E no dia de hoje temos uma convidada muito especial que lançou um livro em outubro, setembro do ano passado, com um tema muito importante que a gente vai conversar bastante. A nossa convidada é Manuela Xavier, psicanalista, doutora em psicologia clínica, professora, influenciadora, escritora, comunicadora e agora também apresentadora. Que currículo! Ela é criadora de conteúdo com mais de 400 mil seguidores no Instagram, lançou seu primeiro livro, O de Olhos Abertos, uma história não contada sobre relacionamento abusivo, pelo selo best-seller do grupo editorial Record, que tem como base a sua experiência pessoal numa relação abusiva, sua experiência profissional, estudos sobre gênero e relacionamentos amorosos. Manu, seja bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui, ter topado conversar com a gente, e queria começar o nosso papo com uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui. Como é que é a sua relação com livros, leitura, se ela sempre existiu desde criança, foi algo que você foi construindo aos poucos? Conta esse lado pra gente. Muito bom. Primeiro, obrigada pelo convite. Amei essa apresentação, achei muito chique. É, você é Gente, chique, eu faço né? muita coisa. Muita, que currículo. Eu até cansei de falar aqui. Muito boa essa pergunta, né? Assim, eu essa semana mesmo estava pensando sobre esse lugar de escritora e pensando assim, será que eu sou escritora ou sou autora? Qual a diferença da coisa, né? Assim, porque eu sou psicanalista e na psicanálise a gente fala muito sobre inscrever, mais do que escrever, né? Isso tem a ver com se apropriar da nossa história. E a minha relação com a leitura e com a escrita, principalmente, ela se deu desde sempre, assim. Eu lembro que eu tinha, assim, 9 anos e minha mãe me levava, eu escrevia, assim, umas poesias, Jura umas coisas, que... Eu era uma criança meio estranha, assim, são questões de terapia. Porque eu era uma criança muito melancólica, eu gostava de coisas profundas, assim, eu ouvia Tom Jobim, meus pais sempre gostaram de música brasileira, assim, e eu ouvia aquilo e eu ficava, assim, sentindo aquilo. Então, com 9 anos, 10... Isso durou até os 13 anos, mais ou menos. Eu ia na Academia Campista de Letras, que era uma academia de letras da minha cidade. E aí eu ia lá e eu recitava poema. Aí tinha um cara lá que era um poeta da cidade, que ele, tipo assim, não, você é muito boa, tal. Aí depois passou, virei adolescente, eu comecei a gostar de outras coisas. Mas continuei com a relação com a leitura e eu parei de escrever. E eu decidi virar psicanalista por conta da leitura, né? Todo mundo pergunta, como que você vai fazer psicologia? Eu fui fazer psicologia porque eu escolhi psicanálise. E eu escolhi psicanálise lendo Clarice Lispector. Porque eu amava Clarice. E aí eu li e falava assim, gente, eu quero entender que construção é essa de personagem. Que é isso? Que passa na cabeça de uma macabeia? Só que passa na cabeça? Maravilhosa. E aí eu, conversando com o meu professor de literatura, eu falei assim, eu gosto disso. Aí ele, você devia fazer psicanálise. Aí eu, é mesmo? O que é isso, psicanálise? Aí ele começou a explicar e falou, entendi. Então eu preciso fazer psicologia para estudar psicanálise. E foi assim, a minha relação. Então, já na escola você gostava de Clarice Lispector? Já na escola. Eu era uma criança estranha. Tipo assim, com 15, 16 anos, eu ouvia Maria Bethânia. Eu botava Maria Bethânia altíssimo, assim, na minha casa. E como você descobriu Clarice Lispector? Seus pais ou foi uma leitura obrigatória de escola? Cara, eu não lembro se foi uma leitura obrigatória ou se foi esse. Meus pais não têm uma relação com leitura, assim, eles têm uma relação com música. Tá. Mas esse professor especificamente, que era um professor de literatura, ele era psicanalista. E aí ele via, eu gostava muito de história, eu gostava muito de coisas humanas. E aí esse professor, ele via que eu tinha um interesse em coisas profundas. E aí ele ia sugerindo coisas, né? Então, assim, ele sugeria Clarice, Caio Fernando Abreu, poesia, eu lia muito poesia, eu lia Fernando Pessoa. Eu ia lendo coisas, gente, na escola. Criança, na escola. Olha que máximo, né? Esse professor realmente foi muito importante, né? Tudo, é Carlos, o nome dele é Carlos, se você me ouve, muito obrigada. Olha, se você era professor ele deve estar muito orgulhoso. Do ProUni, você era professor do ProUni. Então a escolha pela psicologia, na verdade, foi a escolha pela psicanálise que veio da influência dos livros, Exatamente, talvez, de personagens complexos? Da Clarice Lispector, especificamente, porque o que ela faz é surreal, né? E naquela idade você conseguia absorver bastante da Clarice? Porque Clarice é uma leitura complicada, né? Eu sentia. É denso, né? É denso, é complexo. E eu acho que bate muito. Eu lembro, assim, 13 anos... Gente, eu contando as minhas estranhezas de criança. Com 13 anos, eu criei uma lista de e-mail com os meus amigos em que eu mandava crônicas, textos de reflexões, tipo assim, virgindade.
Aí eu escrevia a virgindade, não sei, eu escrevia crônicas. Eu parei de escrever poesia, que eu antes escrevia poesia. Aí eu escrevia crônicas. A virgindade, não sei o que. Eu pegava temas atuais da vivência de um adolescente. Ou, sei lá, decisão, vida adulta, ser adulta, uma faculdade. E trazia muitas coisas sociais também, assim, a desigualdade social. E essa lista de transmissão de e-mail durou, assim, dos meus 13 anos até uns 15, 16. Aí depois eu comecei a uma coisa muito focada em vestibular. Assim, eu precisava passar no vestibular e aí eu não interessava mais escrever crônicas. Interessava estudar por química, física, enfim. Mas sempre teve essa relação com a escrita. Olha, então, além de você já ter essa relação com a escrita, você também já era uma comunicadora, né? Porque eu ia até perguntar agora, você de psicanalista, né? E virar uma comunicadora, uma influenciadora, né? Em que momento você viu isso de começar a entrar na internet, mídias sociais e compartilhar experiências e analisar, comentar? Como foi isso pra você? Então, acho que pelo fato de eu ter entrado na psicologia por conta da Clarice, fez com que eu entendesse que, assim, Clarice leu Lacan antes de Lacan. O fato de eu ter essa coisa da cultura, então, por exemplo, uma pessoa que eu amo, assim, que é a Linda Quebrada. Eu acho a Linda Quebrada, ela leu Lacan antes do Lacan. Então, eu acho que essas pessoas que estão fazendo cultura, elas comunicam o que tem na teoria. Então, eu acho que sempre me bateu essa necessidade de comunicar isso. Assim, olha quem está na vida fazendo, e não na academia. Mas eu sempre quis ser professora, porque eu gostava de ser professora. E aí, desde que eu era professora na UF, eu dava aula de psicanálise, falando assim, olha, hoje a gente vai estudar psicanálise a partir de Daisy Tigrona. Então, eu trazia coisas da vida. Porque assim, você tem que pegar o jovem. Imagina hoje o jovem do TikTok. O que a gente falaria? Meu Deus, como manter a atenção, né? Entendeu? Como a gente explicar psicanálise? Porra, um negócio super complexo para um jovem. Agora, se você fala assim, olha, a Anitta é psicanalista. Se você chega e fala que tem ali, o jovem fala assim, é mesmo? E aí começa a ter esse interesse. Então, desde que eu era professora, eu já trazia isso. Desde essa época dos 13 anos, que eu falava a virgindade, a desigualdade, eu escrevia textinhos, era trazendo isso. Eu não tinha nenhuma formação. Mas desde que eu que eu comecei a dar aula na faculdade, eu trazia essas interseções. Então, eu já falava coisas da atualidade. Então, eu trazia, assim, o exemplo do Big Brother. Isso que a gente viu no Big Brother, isso a gente vê também aqui no texto do Freud. Eu ia trazendo isso. Nossa, e aí, eu comecei a ir pra internet falar sobre essas coisas também. Então, na internet, eu fazia análise de filme, análise de música, falava coisas, falava das minhas observações. Tipo assim, gente, vocês acreditam que eu tava hoje viajando e aí eu vi uma situação aqui assim, na mesa do lado. Olha como que isso diz da sociedade que a gente vive. Aí eu começava a trazer questões. E aí, com isso, as pessoas foram se interessando pelo meu modo de ler o mundo, né? Que legal. Não, muito bacana. E aqui no seu livro foi publicado no final do ano passado, De Olhos Abertos, uma história não contada sobre relacionamento abusivo. Queria te perguntar, antes da gente entrar mais no tema, como é que foi a ideia de escrever este livro? Conta pra gente esse processo, assim, porque primeiro, é um tema delicado e que além de você trazer um pouco da sua parte teórica e profissional, você traz muito da sua vivência pessoal, né? Então conta como é que foi a ideia de escrever esse livro e também o próprio processo de escrita, de reviver talvez memórias que pra você fossem muito difíceis e que você talvez tivesse guardado numa parte do seu cérebro meio inalcançável. Assim. A gente estava conversando sobre isso aqui antes, né? Eu nunca pensei em escrever um livro, assim, embora todo mundo falasse, nossa, você escreve muito bem. Eu imaginei que se eu fosse escrever um livro, eu escreveria um livro de crônicas, porque eu sempre gostei também de escritas assim, mais poéticas. Mas, por eu ter vindo de uma vida acadêmica, tudo que eu escrevi era muito teórico, né? Era uma tese de mestrado, de doutorado, enfim. E aí, um belo dia, eu estava linda e bela em casa, e aí a Record me escreveu. Você tem... Eu já tinha recebido convite antes para escrever textos acadêmicos. Já tinha recebido convites para transformar a minha tese em livro, enfim. Mas aí eu falei Qual assim, foi não... sua tese? Foi uma tese sobre objeto-voz, sobre os traumas antiguíssimos e como que se dá isso na travessia de análise. Como que a gente atravessa esse trauma. Tá. E aí, lá na tese, eu trouxe muito essa coisa sobre a diferença do que acontece quando você é mulher, quando você é homem. Os traumas são diferentes. Então, na tese, eu já trazia essas questões sobre feminilidade e masculinidade. E aí, eu não queria publicar, porque eu falava assim, a minha tese já tá lá no Google. Você joga Manuela Xavier, você vai achar minha tese. Eu não achava que aquilo era necessariamente relevante para a sociedade, porque é super técnico. Não pensava nisso. E aí, segui o baile.
E aí, um dia, a Record me escreveu, queríamos publicar um livro seu. Então, assim, não era uma editora acadêmica. Eu falei assim, interessante. E aí eu pensei que ia ser isso, uma coisa meio crônicas do cotidiano, enfim. E aí eles falaram assim, o que você pensa? Você escreveria um texto? E aí a gente começou um livro sobre questões do feminino, sobre... O que você escreveria? Sobre relacionamento. Aí eu comecei a falar assim, eu acho que sobre... Aí eu comecei a pensar assim, qual o livro que eu queria ter lido e ele não existiu? Eu achei isso muito legal. Eu pensei isso na hora de escrever o meu. O seu também? E eu falei assim, é isso. É uma história não contada. E a pessoa que lê, ela pensa assim, uma história não contada por quê? Porque é o que eu vou contar, uma coisa meio suspense, alerta, vou contar aqui, é o furo de reportagem. Não, é a história do que a gente não fala, que é sobre violência psicológica. Então, quando eu escrevi, foi isso. E aí o convite veio, tipo isso, a gente estava conversando aqui, né? Veio em junho, julho, a Record me procurou e falou, olha... você escrever, mas aí seria pro ano que vem, porque para agora a gente teria que mandar o livro pra gráfica em agosto. O processo é demorado, né? A coisa demora. Aí eu falei assim, agosto? Vambora agora, querida. Em uma semana eu escrevo. Aí ela, sério? Eu não sei quem foi pior. Eu que propus ou a Raíssa que aceitou. Aí ela falou, sério? Que embarcou nessa com você. Que acreditou. Eu lembro que a minha equipe, né, que trabalha comigo, falou assim, Manuela, você vai ter que cumprir isso. Eu falei, é mole. Porque como é um tema que eu vivi, é a minha história, eu já falo disso há muito tempo. Eu tenho propriedade e tranquilidade para falar sobre esse assunto. E aí eu falei assim, não, em um mês eu te entrego. E em um mês eu escrevi o livro. Eu já tinha feito essa experiência, né? Eu escrevi a minha tese também de doutorado em 20 e poucos dias, que eu escrevi a tese, 250 páginas em 20 e poucos dias. Um livro ia ser mole. Só que quando eu comecei a escrever... Foi assim, eu me arrependi amargamente. Mas eu acho que se não tivesse sido dessa forma, eu não teria saído do livro. Porque quando eu comecei a escrever, eu comecei a entender que eu não estava falando de coisas teóricas. Não era uma tese. Eu não estava contando, eu estava contando a minha história. E aí, por ser psicanalista, é aquilo que eu falei, né? A gente não escreve, a gente inscreve. Eu estava trazendo para mim mesma que aquilo foi real. Isso aqui é verdade. Eu lembro que teve uma parte que eu estava escrevendo, falando sobre violência psicológica, que é uma lei recente, é super recente agora. E aí, é crime, né? Violência psicológica. Hoje é crime, na minha época não era. E aí, quando eu escrevi violência psicológica é crime, detenção de 6 meses a 2 anos, nessa hora eu paralisei e comecei a chorar. Aí eu falei assim, então o que eu vivi é crime. Não é que, era o jeitinho dele, é que ele era canceriano. Não é mimimi, né? Não, é um crime. E aí, entender aquilo e dizer que eu tava... Entender que eu estava comunicando para as pessoas que quem estava vivendo aquilo ali podia ir atrás dos seus direitos, assim, reivindicar o direito à sua sanidade mental, isso para mim foi meio chocante. Então, assim, foi reviver muitas emoções que eu achava assim, eu já falo disso há tanto tempo, mas você colocar isso num livro, é isso, tá pro mundo, não tem volta, não dá para editar. É muito legal. E a partir disso, como é que foi a recepção dos leitores, né? Eu acho que de identificação, talvez com, como você disse, é uma história não contada, ou seja, um tema que não é falado, mas isso não quer dizer que não é vivido por muitas pessoas. Então, a partir dessa leitura, até como você teve um certo reconhecimento do que você tinha vivido, que você talvez nunca tinha parado para pensar de uma forma acho, tão lúcida, assim, tão, né, crime, o que eu vivi, eu fui vítima. Você recebe ainda muitos relatos de pessoas que se identificaram com o que você viu? Nossa, o lançamento, eu já fui em vários lançamentos, depois, né, da minha vida, enfim. Mas, não é querendo dizer não, mas foi foda. Porque foi uma experiência, foi um acontecimento. Quando esse livro lançou, a gente fez um lançamento, São Paulo, Rio e BH. E... Em São Paulo, pra você ter ideia, foram mais de 400 pessoas na livraria. A gente fechou o shopping 1h pouca da manhã. O shopping ficou até porque como que eu fiz o lançamento? Eu sabia que esse livro não é uma coisa que você lê. É uma experiência que você precisa viver. E aí que eu fiz? Eu fiz o lançamento e eu abri uma roda de conversa. Então eu falava ali e chamava as mulheres para falarem. Porque esse livro, né, eu escrevi isso na sua dedicatória também, assim... Ele foi, sobretudo, uma convocação à autoria das mulheres. A gente precisa ser dona da nossa própria história. E assim, eu não queria que o livro fosse assim, Manuela falou isso, Manuela é incrível. Não, e a sua história? Vamos olhar com um olhar mais crítico para a sua história. Quantas violências você deixou passar? Sim. E aí, nos lançamentos, era isso, assim, a gente ficou lá bebendo vinho
e conversando, e as mulheres falando, e aí as mulheres falavam, e aí as outras iam lá e apoiavam. E aí era uma rede mesmo de afeto, reconhecimento. E foi incrível. Foi assim, em São Paulo, foi assim no Rio também, a gente lotou a livraria. Em BH a gente já fez num outro espaço, que era assim, muito maior. E foi incrível. Então assim, a recepção das pessoas foi de... Eu posso escrever a minha história também. Eu preciso olhar. Eu lembro que teve um evento em BH que foi uma seguidora, né, minha, e tinha comprado o livro e tal, tinha lido, e levou a mãe. Aí a mãe foi de convidada. Sem saber o que esperar. Sem saber o que esperar, achando que era um lançamento do livro. Aí chegou lá, a gente conversando, e as pessoas falando, e aí a gente ia passando o microfone. Todo mundo ia falando. Chegou uma hora que a mãe pegou o microfone. Aí a mãe, eu quero dizer que eu tô chocada com tudo que eu tô vendo aqui. Eu vim aqui com a minha filha e agora, ouvindo tudo isso, eu vejo que eu também sou vítima de uma relação abusiva. Porque o meu marido fez isso. Aí ela começou a contar várias coisas dela, e eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar pessoas que vivem isso também. Então a gente via ali que havia um abismo geracional entre mãe e filha, que elas não podiam falar sobre isso, mas ali não importava se essa mãe tinha 60 anos. Sim. E se tinha mulheres ali de 20. Ela se sentiu acolhida, né? Acolhida. Então, essa recepção foi muito incrível. Eu até, aproveitando que você falou isso, inclusive eu, lendo o livro, os seus relatos, eu fiquei pensando nisso. Você, quando viveu essa experiência, esse relacionamento abusivo, você já era médica, né? Você já era psicanalista. Você atendia, estava já terminando o seu doutorado. Era uma mulher independente, inclusive financeiramente. E a gente tem um pouco disso na nossa cabeça, de imaginar que passaria por isso uma jovem inocente, que não sabe das coisas. Você é uma mulher com conhecimento, com muito conhecimento, com experiência de vida e tal. E não, eu acho importante as pessoas também entenderem que isso é muito sutil, né? Porque não é como a violência física, né? Que você, com abuso físico, com violência mesmo, que você consegue saber claramente o que aconteceu. Isso fica naquela dúvida. E você fica, será... Você até brincou com a gente no começo, né? Será que eu tô aumentando? Será que é isso mesmo? Então, deve dar isso deve ser muito forte, né? Pra quem passa por essa experiência. É muito bom, Sofia, você levantar isso, porque eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente não se reconhece. Fala assim, você viveu uma relação abusiva? Não, ele nunca me bateu, ele deixa eu fazer Ele só é desse jeito comigo, mas... Isso. É que às vezes ele perde a cabeça, é que ele é meio nervoso. Ou ele é protetor, ele faz isso por cuidado. Muitas violências que eu vivi... Ele dizia que era por cuidado, ele dizia que era assim, não, é porque você não sabe, né? Então eu sempre falo sobre dirigir, né? Ele não deixava eu dirigir. E, assim, eu tenho carteira desde os meus 18 anos, eu sempre dirigi, eu nunca me envolvi em nenhum acidente de trânsito. E desde que eu estive com ele, ele me fez acreditar que eu não sabia dirigir. E aí eu comecei a achar assim, é mesmo, eu devo dirigir mal mesmo. É mesmo. E aí eu ligava pra ele pra falar assim, como que eu estaciono aqui nessa vaga? Me ajuda aqui a estacionar nessa vaga. Porque você começa a duvidar das suas capacidades. Sim. Então, e aí não importa se você tem ensino fundamental ou se você tem doutorado. Esse lugar da gente duvidar da gente, eu acho que ele já é vulnerável desde que a gente nasce, né? Enquanto mulher. Sim. Porque é isso, o tempo inteiro a gente tem que se ligar, né? Assim, na nossa aparência, se a gente tá comportada, se a gente tá bonita, se a gente tá agindo certo, se a gente já fica com essa vulnerabilidade. E numa relação, isso é ainda mais delicado. E eu só fui perceber, né? As pessoas falam assim, você saiu da relação porque você percebeu que era abusivo. Não. Eu só percebi que era abusivo depois que eu saí. Meses depois que eu saí. Porque quando eu saí, eu achei assim, essa relação é ruim porque o homem é assim mesmo. São frases que eu não falo. Eu não falo que o homem é tudo igual. Que nenhum homem presta. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem homens incríveis. Conheço vários homens incríveis. Não acho que o homem é tudo igual. Mas essas frases, elas acabam deixando as mulheres onde elas estão. Sim. Porque se homem é tudo igual, para que eu vou sair desse aqui e ficar com outro? Porque eu vou encontrar outro problema. Exato. E não é. Então, quando eu saí da minha relação, eu achava isso. Aí, depois que eu fui vendo, assim, vendo como outras pessoas me tratavam, vendo as sequelas que ficavam pra mim, e aí eu comecei a ver, peraí, isso é violento, assim, é a partir das cicatrizes que eu me liguei que tinha uma ferida. E você ainda, inclusive, fala, né, que e normalmente o perfil dessas pessoas que fazem isso são pessoas carismáticas, que todo mundo ama, então ainda tem um julgamento dos outros, né, de falar, imagina ela falar isso dele, ele é um cara, ele é incrível, ele cuida tão bem dela, todo atencioso, né, e sei lá.
É difícil, deve ser muito difícil mesmo. Muito. E por isso que eu falo que o livro é sobre uma história não contada. Porque todo mundo já sabe. Aquele cara que tá lá, o bombadão, o cara que fala, mulher minha não faz isso. Todo mundo já sabe que, assim, desse cara, é claro que ele é violento, porque tá explícito. Agora, um cara que é gentil, um cara que é legal, socialmente, socialmente, ele é um amigo fofo, ele é aquele amigo para todas as horas, que se você furar um pneu 3 horas da manhã, você pode ligar para ele que ele vai. Ele é um cara divertido, você não imagina. Você não imagina. E assim, depois eu fui sabendo histórias, né, assim, de outras pessoas que vinham me falar, e assim, de pessoas até conhecidas, né? Você fala assim, sério? E aí, assim, você não tem provas, é difícil acreditar. Aí, quando a pessoa me mostrava o áudio, nossa, assim, você fica chocada. Porque é uma dissonância mesmo. E isso faz parte da manipulação. Sim. Então, assim, o cara, ele é legal. Mas é um movimento dele se forçar a ser legal socialmente para deslegitimar qualquer tipo de denúncia. Eu queria que você falasse um pouco, até numa parte, um dos capítulos do seu livro, você traz o tema da masculinidade tóxica. Até se traz um pouco dos tipos, de certa forma, dos homens, né? O esquerdomacho, o machão, boy probleminha, boy tranquilo e favorável, boy João Bobo. Mas eu queria que você falasse o quanto um pouco essa agressividade, essa violência, esse abuso estão ligados também, talvez, a uma masculinidade. Então, o homem que age dessa forma protetora, é bravo e tenta controlar a pessoa com quem ele se relaciona, é um homem mais macho, mais masculino, né? E o quanto também isso vem contribuindo para o aparecimento desses red pills, né? Esses homens que nem sei explicar direito o que é, de tão uma loucura que é, mas que tenta trazer essa masculinidade, o homem tem que dominar, o homem que tem que pagar a conta e não pode beber a bebida, né? Conta, fala um pouquinho. Você não pode pedir isso. A própria comida, né? Ele pede a sua comida no restaurante. Assim. Você não pode falar com o garçom, né? Quando eu escrevi esse livro, eu também tive muito essa preocupação. Assim, eu queria falar com os homens. E isso também foi uma surpresa nos lançamentos. Porque as mulheres iam com os companheiros. Tiveram homens que eram maridos, namorados de seguidores e que falaram assim, eu ouço muito você falando, ela fica vendo a sua live, eu fico vendo, eu vim aqui, eu gosto de você, sabe assim? Porque o que eu entendi, assim, é isso, primeiro que eu acho que é super contraproducente pessoas que saem dizendo isso, que homem é tudo igual, que homem não presta, tarará. E eu acho que a gente não vai ganhar essa sem os homens, até porque eles também estão sofrendo, né? Assim, eu acho que a violência ela é uma resposta que diz de um adoecimento. E eu acho que, no livro eu falo isso, né? Eu tenho um capítulo só sobre feminilidade e só sobre masculinidade pelo viés da psicanálise. E o que eu explico? Que, assim, os homens, a masculinidade, ela é constituída colocando de cara uma lógica de disputa. E uma disputa em que ele está sempre ameaçado a perder. E essa é a diferença dos homens para as mulheres, da masculinidade para a feminilidade. Porque na feminilidade, a mulher já entendeu que ela perdeu. Ela precisa de alguém para buscar para ela. Né, essa coisa assim, eu não vou ser a rica, eu vou ter um marido rico. Eu não vou ser a mãe dos meus filhos, eu vou procurar um pai para os meus filhos. A gente não entende que a gente consegue, que a gente é capaz de ir lá. A gente já entendeu que a gente já perdeu. O homem, ele tá em eterna posição de eu não posso perder. E quando os dois entenderem que ninguém tem nada, ninguém tá perdendo, ninguém tá ganhando, porque não é uma disputa. Eu acho que isso muda. Então, acho que a masculinidade, ela é tóxica porque ela é constituída dessa forma. Não tem como a gente pensar em masculinidade hoje sem pensar em violência. Porque isso tem a ver com os meninos quando eles choram e eles são inibidos. Não pode chorar. Você tá chorando como mulherzinha. Não pode. Você não... Como você aceitou que o coleguinha bateu em você e você não revidou? Então, assim, isso é uma violência. Esse menino, ele está sendo impedido de viver as próprias emoções. Quando a gente fala de violência, a gente precisa, né? E eu acho que é isso que eu fico vendo os Red Pills e fico assim, gente, mas esses caras, eles estão do nosso lado. Vocês não estão percebendo que a nossa luta é por vocês? Porque, assim, o que eles estão dizendo? A violência contra os homens, ninguém tá falando que os homens estão morrendo tão mesmo. Estão morrendo mesmo. Estão morrendo porque são os homens que estão no topo do ranking do suicídio, no topo do ranking dos viciados em drogas. Os homens é que estão no topo do ranking dos que morrem em acidente de carro. Por quê? Por conta da masculinidade. Porque ele precisa beber até cair, porque ele é forte, ele é o brabo. Ele precisa dirigir a 120 por hora e mostrar como que ele é um fodão. Isso é violência. Porque isso atenta contra a própria vida dele. E aí, a gente precisa falar sobre isso, né? E os homens não falam que estão sofrendo por isso.
Né? Assim, eles estão sofrendo porque eles não vão ao médico. Eles, de repente, morreu o homem. Descobriu um câncer e tal. Porque não foi no médico. Porque ir no médico é sinal de fragilidade. Isso é um adoecimento. E a gente precisa falar disso. E para falar disso, a gente precisa falar de masculinidade. Que assim, você não é menos homem se você se cuidar, sabe? Se você não dirigir a 120, se você usar o cinto de segurança. Precisa ser gentil com a sua companheira. A sua companheira não quer disputar com você. A sua companheira, ela não quer ser maior que você. Ela apenas quer ser gente. Ela quer ser lida como uma pessoa. Então, eu acho que a masculinidade, ela precisa ser revista, e aí a gente precisa dos homens para isso também. Sim. Né? Porque senão fica uma coisa de uma eterna disputa. Eu acho que isso que fundamenta o movimento Red Pill, né? Que é a ideia de que, assim, essas mulheres, elas estão avançando e estamos avançando, né? Temos mulheres aí ocupando espaços políticos, ocupando espaços empresariais, legal. Ainda não chegamos em pé de igualdade, mas estamos avançando. E eles não conseguem ver assim, elas estão avançando e vamos ficar iguais. Elas estão avançando e vão tomar o nosso lugar. É a lógica de que ele vai perder. Não vai perder. Então, por isso que a gente precisa tirar essa coisa do... E que é o que eu falo no livro, que é o falocentrismo. É essa ideia de que, assim, tem um objeto, eu tenho, você não tem. Então, você quer pegar o meu. Não, quero nada seu, quero só o que é meu. E aí, você convencer o cara disso é babado. A gente pegou aqui uma aspas suas, que você fala assim... geralmente a autoestima está muito ligada ao corpo, mas não é só sobre isso. Na verdade, o que faz a gente ficar em paz consigo mesma é a plena consciência da nossa capacidade de realização. A autoestima tem a ver com o valor que a gente enxerga em nós mesmas. Infelizmente, muitas vezes a nossa noção de valor tem a ver com o que o outro acha da gente, né? E você acha que trabalhar a nossa autoestima e a nossa confiança seria uma das formas de se prevenir isso de ser subjugada? Super, super. Porque é muito isso que eu falo no livro, assim, a violência doméstica, ela é um projeto social. O relacionamento abusivo é um projeto social. Todas as coisas levam as mulheres a uma violência. Todas as coisas. Assim, a coisa do empobrecimento feminino, a coisa da maternidade compulsória, a coisa dos contos de fadas, a coisa... Tudo leva, porque a mulher vai ficando cada vez mais insegura. Ela é insegura de tudo. Será que alguém vai gostar de mim? Será que o cara vai me escolher? Será que a outra é mais bonita? Então, tudo isso. Então, quando a gente fala de beleza e imagem, parece que a gente tá falando de uma coisa fútil, né? Assim, ai, que papo de futilidade. Mas, cara, para a experiência feminina, esse campo de beleza e imagem, isso ocupa grande parte da nossa vida, né? Assim, muitas pessoas me perguntam a minha relação com a autoestima, e acho que contando aqui a minha história de criança, que assim, eu estava muito mais preocupada em escrever poesia e ler coisa do que em saber se eu estava bonita ou feia. E isso me salvou, porque é aí que muitas meninas são capturadas. Embora eu tenha sofrido isso, né? Assim, essa coisa de ter ido no nutricionista desde 9 anos, porque eu precisava emagrecer. Ter ido no cirurgião com 13 anos, porque meu peito era grande demais. Assim, eu fui vivendo essas coisas. Mas para as mulheres, no geral, essa ideia de que ela precisa mudar o corpo dela para ser vista e desejada e amada. Então, o amor para as mulheres é sempre uma condição. Você vai ser amada se... você for obediente, boazinha, bonita, magrinha. Pro homem, não. O amor é dela. Como você não vai me amar? Porra. Como você não vai? Foda. Eu sou incrível, maravilhoso. Todas as mulheres me querem. Pra mulher não tem isso. E a gente acaba gastando tanto tempo e energia em tentando ficar bonita que a gente não investe em nossas questões, nosso autoconhecimento. A gente não investe na nossa carreira. Porque é mais importante você ser bonita do que bem-sucedida. Uma vez que se você for bem-sucedida, se você for bonita, você foi bem-sucedida. Porque esse é o seu objetivo final. Então, isso deixa a gente... Porque assim, se você é bem-sucedida, bem-resolvida, o cara vai dizer assim pra você, como por exemplo, coisas que o meu ex dizia, né? Assim, eu não tenho tesão em você. Você é muito feia, você tá gorda. Eu ia olhar pra ele e falar assim, querido, na boa, se a gente tá bem resolvida, essas coisas já ficam assim, você é ridículo de estar me falando isso. Mas como isso bate, porque assim, é mesmo, ele não tem tesão em mim, então eu tô errada. Eu preciso fazer ele ter tesão em mim. É mesmo, as coisas, o meu papo é chato, ele acha meu papo muito chato. Então, eu preciso fazer um papo interessante pra ele, o que é legal. É isso, a gente fica vivendo em função do cara. Então, eu acho que quando a gente entende a autoestima na raiz da palavra, assim, qual é o seu valor? Por que você vale? Pô, você vale porque você é você, cara. Você vale porque você tem uma forma muito única de fazer as paradas que você faz.
E é sobre. Quando a gente entende isso, é muito maior do que, assim, Sim. a sua autoestima é porque você tá com a barriga chapada. A sua autoestima é porque você tá com o nariz em pé. Até porque nunca vai ser suficiente, né? Por Não, mais que você Nunca faça. vai ser Nunca. suficiente. E acho muito interessante, porque apesar de aqui você falar sobre a sua experiência de um relacionamento amoroso, o que a gente vê em literatura até em geral, até você pode pegar Macabea como exemplo, assim, há relacionamentos abusivos de diversas formas, né? Não só necessariamente homem e mulher no relacionamento amoroso, mas até Larissa Manoela, o caso que tá aí todo mundo falar, né? Familiar, né? De Mãe, pais. filha, filho e mãe, trabalho. Isso também... Isso, né, você entrar nesse mundo, você fez com que você recebesse também mensagens de outras pessoas que talvez descobriram outras formas de relacionamento. Até, acrescento essa pergunta, de homens, de certa forma. Eu, como um homem gay, tenho amigos e vejo relatos de talvez 2 homens se relacionam, alguém é vítima de um relacionamento abusivo, né? Porque tá com outro homem, também mesmo sendo homem. Você se deparou também com outras formas que até a gente vê muito Até no livro, amizade, né? literatura? Aham. Muito, muito. Primeiro, eu tenho muito público de homens gays. E é isso que Que essa curiosidade se de saber. reconhecem muito. E assim, os meus melhores amigos são gays. Então, assim, um amigo meu, que é meu melhor amigo, a gente sempre vive as relações, a gente sempre tá ou namorando os dois, ou solteiro os dois. E aí, a gente vê assim, cara, não é possível que nós dois estamos passando a mesma coisa. E assim, é muito a mesma coisa que a gente passa. Assim, eu vi uma relação abusiva, ele também, com muita violência psicológica. E aí a gente começa a falar sobre como que é isso, como que é a minha experiência enquanto uma mulher hétero e ele enquanto um homem gay. E aí, assim, no mundo dos homens gays tem muita coisa surreal. Porque, assim, não é porque o homem é gay que ele deixou de estar vinculado à masculinidade. Exatamente. E o que a gente vê é que esse é um perfil entre homens gays. Esse perfil da bicha machuda, do homem que é o ativaço, do homem que é uma lógica de dominar o outro. Então, assim, esse homem gay, esse perfil da masculinidade tóxica, ele não enxerga o outro homem. E isso a gente vê em aplicativos, né, assim, um Grindr da vida. Que você fica assim, gente, não é possível que ninguém tá se vendo como uma pessoa. É isso, não é uma pessoa, é um objeto. Esse tipo de cara que tem essa masculinidade, ele tá se relacionando com um homem, mas ele não vê esse homem como um igual. Ele não vê esse homem, ele é um homem como eu. Não, ele é um buraco. Ele é um... É isso. Que a mulher sofre da objetificação, o homem... Total. O homem gay também sofre. E eu não vejo a gente falar disso. Assim, eu fico meio assim que não é meu lugar de falar que eu não sou gay. Mas eu até falo, amigo, você tem que falar mais sobre isso. Esse meu amigo Lucas, ele é psicanalista. Eu falo, você tem que falar sobre isso, cara. Porque assim, cara, é muita coisa surreal que acontece, né? Então, entre homens gays, acontece muito. E aí, onde que entra a coisa da masculinidade? Porque o homem que sofre a violência psicológica ou a violência doméstica, ele sente assim, como é que eu vou dizer isso? Eu, um homem, sofri isso. E aí ele entende que, assim, que ele falar disso vai fragilizar ele. Ou vai colocá-lo num lugar feminino. Então, é um impasse, tanto para ele admitir, eu sofri, quanto para ele fazer um movimento. Porque como que ele vai fazer um movimento de dizer, olha, eu sofri? Porque entra a coisa da sexualidade como um grande tabu. Né? Então, muitos homens têm os seus relacionamentos em sigilo. Clandestinamente. Então, como que ele vai denunciar uma coisa que ele não pôde nem anunciar? Então, são coisas delicadas. E essas relações familiares, as de trabalho, isso acontece hoje mesmo. Eu estava falando uma situação de trabalho com o Dinho, que é meu produtor, eu falei assim, amigo, ter vivido o gaslighting, essa coisa de você achar que você tá doido, fez com que eu não tolerasse gaslight de ninguém. Porque o que mais tem toda hora é a pessoa querendo fazer gaslight com a gente. Ué, mas eu te avisei, você não tá lembrada? Você deve ter esquecido. Não, você não me avisou. Não, é que você não entendeu bem. Não, eu entendi muito bem, você disse isso. É um combate diário. E isso a gente vê muito, eu vejo muito isso acontecer em trabalho, em amizade, sabe aquelas amizades tóxicas que a pessoa só liga pra você pra te contar. Mas ela não quer saber como você tá, ela não quer saber nada. Né? Teve um dia um amigo meu falou assim, oi, amigo, como é que você tá? Você tá bem? Aí eu tô. Então que bom, porque olha só, eu não sei o que. Tipo assim, ele não queria saber se eu tava bem. Ele queria, pronto, tá tudo bem? Então, deixa eu contar. Ou o que a gente tá vendo na Larissa Manoela, né? Ali, vendo a entrevista da mãe, a gente vê esse trecho em que ela fala, se eu errei, eu achei ótima essa denúncia, né, dela. Se eu errei, foi por zelo. Então, assim, você já errou e ninguém erra por zelo.
O zelo nunca se excede, o controle sim. Uhum. O zelo e o cuidado, ele respeita a humanidade, a individualidade do outro. O controle não, o controle quer dominar. Então, eu sempre falo, né, que a primeira relação abusiva é a familiar. Porque é na família que a gente aprende. Sim. Como ganhar amor. Se você fizer tudo direitinho, você vai ganhar não sei o quê. Aí você tá bonita. Se você fizer isso, ninguém vai gostar de você. São frases que a gente ouve normalmente na nossa família. E aí, como é que a gente chega numa relação e a gente vai aceitar o contrário? É difícil, né? Até a gente estava falando, né, de relacionamentos entre homens, mas também hoje eu recebi uma dica da Cata, né, que trabalha comigo, sobre um livro que traz relacionamento abusivo entre duas mulheres também. Também. Que é o Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, fica também aqui a dica. Que é isso, é uma mulher, até a gente vendo aqui a sinopse rapidinho, mas Carmen se apaixonou por uma mulher que parecia maravilhosa. Elas fazem sexo, viajam juntas, conhecem as respectivas famílias, mas que acaba se tornando opressiva e aterrorizante, apesar de ainda sedutora. Então é isso, né? Como tá em diversos tipos e formatos de relacionamentos. E aí é muito importante a gente conseguir, de alguma forma, identificar, talvez, esse relacionamento. Né? Como é que você... Que dica você daria para quem talvez está... Quais são os sinais, né? Que sinais, o que prestar atenção em quê, assim, quem acha que talvez pode estar vivendo um relacionamento como esse? Isso é uma outra coisa que eu também sempre recebo, das mulheres que vivem em relacionamento com mulheres. E aí, por isso que eu acho que é importante que a gente pense sobre a estrutura e não sobre as pessoas. Porque, assim, a noção que a gente tem de relacionamento, qualquer pessoa, e aí a gente pode abrir um outro programa pra falar sobre relacionamento aberto, tarará, que é outro tema também que eu amo. Porque a gente vai ver assim, gente, tantas formas pra poder fazer um relacionamento dar certo. Será que o problema é aberto ou é fechado? No relacionamento. E quando a gente tem que a estrutura, como que a gente foi ensinado a se relacionar? É que duas pessoas, em qualquer relação, uma relação, o homem e uma mulher, você já entende estruturalmente, socialmente, quem manda é o homem. Numa relação entre dois homens, você pergunta quem é o homem e quem é a mulher. Numa relação entre duas mulheres, você também pergunta quem é o homem e quem é a mulher. Porque a gente entende, a gente foi ensinado que um relacionamento é sobre quem manda e quem obedece. Tem que ter um dominante, né? Tem que ter um dominante. Por quê? Porque é a matriz da relação familiar. Eu sou o pai, você é o filho. Eu sou a mãe, você é o filho. Eu sou o pai, você é a mãe. Eu valho mais. A gente aprendeu dessa forma, que é hierárquica. E até para dar certo, alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Exato. Porque alguém vai ter que se adaptar, né? Então... E aí abre mão de alguma coisa quem vale menos. Né? Assim, você tem menos a perder, eu tenho muito a perder. Então, se a gente entende que um relacionamento é assim, todas as outras relações vão ser dessa mesma forma. Não importa se você está numa relação com um homem ou com uma mulher. Alguém vai entender que eu mando, eu não estou disposto a perder, eu não estou... Então, é uma hierarquia que a gente precisa aprender a se relacionar de uma outra forma. E aí, dicas, né, assim, eu vejo isso muito como que o apaixonamento tira um pouco a gente do eixo. E aí eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque antes de você perceber os sinais quando tá tudo dando ruim, você precisa perceber os sinais quando tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Vamos olhar se tá tudo ótimo. E aí não é estar numa posição de alerta constante. Mas assim, por que eu quero essa relação? Por que eu tô tão animadinha? Será que eu tô animadinha porque é muito legal? Ou porque a minha vida tá meio insegura, minha vida tá meio... Eu tô cheia de questões, eu tô me sentindo sozinha, E aí, essa relação faz com que eu me sinta... Ai, aqui é um refúgio. Amiga, vai dar ruim essa relação pra você. Ajeite sua vida. Entre na relação íntegra e autônoma. Entre numa relação, é o que eu sempre falo, sabendo que você pode sair. Porque muitas mulheres não sabem sair. Porque não tem pra onde ir. Sim. Porque a vida dela, ela não acha que a vida dela é maneira, legal, enfim. Então, esse é um primeiro ponto. Veja como você entra. E uma vez você estando dentro, se perceba como você sente. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, demorei muito tempo pra aprender, que é assim, não é normal você se sentir o tempo inteiro culpada. Você se sentir o tempo inteiro tensa. Você sentir o tempo inteiro que você tem que agradar o outro. Você sentir que você tem que adivinhar o que o outro quer. Você sentir que você pode perder o outro. Não é normal. Então, se você sente qualquer coisa dessas, essa é uma relação, no mínimo, tóxica. Porque para uma relação ser tóxica, o outro não precisa ser tóxico necessariamente. É a dinâmica ser tóxica. Para ela ser abusiva, o outro pega alguma coisa dessa toxicidade e usa contra você. Então, ele vai dizer, curtiram, tem um monte de mulher me querendo, você não quer não? Quem não tá em casa, procura na rua. Aí o cara começa a te manipular a partir dessas fragilidades. Então, acho que dica é isso. E não silencie.
não silencie. O nosso silêncio protege o abusador. A gente não falar, amiga, ele fez isso comigo. Você acredita? Nossa, eu tô doida. Compartilhe a sua dúvida com uma amiga. Porque na hora que você for falar, depois de tudo pôr, você já aguentou muita coisa sozinha. Então, acho que falar e não aceitar incômodos. Não engolir incômodos. É a principal. Manuela, já que o nome do podcast é Daria um Livro, a gente queria saber se você tem alguma história, pode ser da sua infância, ao longo da sua formação profissional, da sua carreira, alguma história que daria um livro. Você já tem essa. A gente quer saber se você tem alguma história que você ouviu, outra. Exatamente, não precisa ser sua. Uma coisa que você acha que vem à sua cabeça, que você acha que vale a pena contar. Eu acho que a história que daria um livro é essa dessa mulher que foi lá no lançamento do livro de BH. Assim, eu gostaria muito de ouvir essa mãe da seguidora que estava lá em BH. Conta aqui pra nós. Porque eu acho que essa história, eu fico imaginando, né? Assim, eu fiquei depois com essa imagem de o que uma mulher de 60 e poucos anos foi fazer no lançamento de um livro de uma pessoa que ela nem conhece. Que vida ela vivia? Onde ela estava? Por que ela se encorajou ali a falar aquilo? E falar na frente da filha, na frente sobre da o pai, filha, exato. E o que ela fez depois que ela saiu dali? Eu ia falar agora, pra mim o que eu mais queria saber era assim, e aí? Qual foi? O que aconteceu depois, né? Sim. E aí eu acho que isso daria um livro, assim, essa história, porque eu acho isso muito lispectoriano. Alguém que estava andando, indo, vamos ali, vamos. Chegou ali, pá, abriu, sabe assim? Abriu os olhos. Isso eu acho que é uma história, porque eu acho que essa é a história das mulheres. Ela vestiu a carapuça, né? Pra ela caiu a ficha naquele momento, né? E você falou, abriu os olhos e fez assim, né? As essas olhos, tatuagens que eu adoro, que inclusive tá na capa do seu... E o marcador também aqui no também, que tem o olhinho. Explica pra gente rapidinho sobre essa capa, né? De colocar essa imagem do olho na palma da mão. Porque essa coisa do olho é muito uma coisa, né? Assim, começou com uma amiga minha que é artista plástica, ela tem um projeto chamado Olhudas, em que ela desenha mulheres e são sempre olhos muito arregalados. E enquanto eu tava vivendo o meu processo de me entender, né, vítima de uma relação, tal, essa coisa dos olhos abertos bateu muito pra mim. E eu comecei a pensar assim, realmente, a gente tá sempre de olhos fechados. Né? Assim, a gente fecha os olhos pra violência, a gente fecha os olhos pra uma coisa dolorosa. E quando você desperta, quando você abre os olhos, não tem como você fechar de novo. E aí, eu fui tatuando, né? Eu amo tatuagem. E aí, eu fui tatuando olhos, né? Eu tenho esses olhos, eu tenho olho aqui, eu tenho olho aqui, eu tenho olho aqui, olho aqui. Eu tenho muitos olhos. Porque eu acho que é uma lembrança mesmo, assim. É muito fácil você voltar a dormir. A gente viu isso na Barbie também, né? No filme da Barbie. Que é um despertar. Elas acordam do transe. E não dá pra voltar e fingir que nada aconteceu. Não dá pra voltar e fingir que nada aconteceu. Então, assim, essa coisa dos olhos, o nome do livro chama de Olhos Abertos. Eu tenho essa coisa dos símbolos dos olhos, porque é bem uma convocação mesmo, assim, do gente, vamos abrir o olho. Sabe, assim, vamos olhar. E eu lembro que eu falava isso pro meu ex, eu falava assim, fala de novo isso que você falou, porque eu quero ouvir, eu preciso ouvir. E depois que eu fui falando pras pessoas, também foi pra mim assim, eu tô vendo. É isso aí mesmo. Sabe assim, eu tô vendo. E aí tem várias outras coisas que eu falo sobre a cor dos olhos, que é assim, saber ler o outro, saber ler a si mesma. Porque a gente fica lendo o outro achando que tá gostosa, né? Ah, fulano é isso. E você, gata? E agora conta pra gente uma parte que todo mundo adora, que são as dicas de livros. Então, a gente queria saber assim, livros ou que te marcaram, além de Clarice, mas pode falar também de Clarice, livros que te marcaram, livros que você indica pra todo mundo, ou que você fala, poxa, todo mundo deveria ler esse livro. Quais são os livros assim mais especiais pra você? Eu acho que vou falar pras mulheres, especificamente, que é o Mulheres Correm com os Lobos. Porque eu acho que é um livro... Já li. É uma delícia, né? Eu acho que é um livro gostoso. Ele é um livro que ele fala com o seu inconsciente. Ele vai te despertando emoções ao longo do livro inteiro. Eu entendi que eu vivi uma relação abusiva lendo Mulheres Correm com os Lobos. Quando eu cheguei no capítulo do Barba Azul, e eu falei assim... Inclusive, você fala no seu livro. Falo no livro. Eu falei assim, eu tô aqui nesse castelo, meu irmão. Então, o Mulheres Correm com os Lobos, eu acho que ele é um livro que faz essa função de despertar mulheres de uma forma... Porque, assim, não é qualquer mulher que compraria uma história de relacionamento abusivo. Eu não, nem vivo. Ou tem medo. Ou tem medo. Não vou mexer nisso. Agora, Mulheres Correm com os Lobos,
Eu acho que ele faz uma restituição histórica, assim. Ele traz outras histórias nas quais a gente pode se amparar, né? Se não é a história da Cinderela, do não sei o quê. São contos, histórias que estão aí na ancestralidade e vem trazendo com questões do nosso inconsciente. Então, acho que esse livro... Ele te desperta pro autoconhecimento, eu acho. Pra você começar a pensar mais em você, assim, né? Nas suas experiências, nos seus sentimentos. E você vê quantas coisas tem dentro de você, né? Porque ele vai falando várias coisas sobre estruturas psíquicas, né? Sim. É porque o livro foi escrito por uma psicóloga, né? É muito bom esse livro. Agora vamos para o ping-pong literário. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Uma inspiração, uma pessoa famosa que te inspira, assim, um personagem da história. Clarice Lispector. Clarice Lispector. Um livro que você gostaria de ter escrito. O meu. Eu vou fazer a Anitta. Vou fazer... Maravilhosa. Uma grande inspiração pessoal, assim, na sua vida, de alguém próximo a você. Cara, minha irmã. Porque eu acho que a minha irmã é a pessoa mais de olhos abertos, assim. Ela é muito sensível, ela é empática, ela é organizada. Porque eu acho que essa coisa da... Isso não é comum a gente ver nas mulheres. Ela sabe exatamente. Não. Sim. E a gente não vê. Geralmente é assim. Será? Minha irmã não tem o será. Ela é assim. Sim, não. Então, Carol... Você abandona uma leitura quando não tá muito boa? Ou vai até o final? Depende, assim. Primeiro, eu coloco isso na roda. Eu vou falar com pessoas. Gente, eu tô... Você parou onde? Você parou não sei o quê. E aí, eu começo a analisar, que isso também eu faço muito, eu amo. Por que não tá boa? Será que não tá boa porque é ruim? Ou porque mexeu num negócio em mim? E aí, às vezes eu abandono, mas fico com ela aqui dentro de mim. Então, esse é o movimento que eu faço. Um bom filme ou série que assistiu recentemente? Cara, um bom filme ou série é Rugido. Já viu essa série? Não. Nossa, é muito bom. Acho que é da Apple TV. É até com... Como o nome daquela moça, uma ruiva que fez Big Little Lies? Nicole Kidman, isso. É uma história que é tipo um Black Mirror, só que só de mulheres. Conta a história de coisas... utopias, coisas surreais que acontecem na experiência de mulheres. Então, traz várias dores, assim, o envelhecer, o ninho vazio, racismo, traz histórias, dores de mulheres. Então, todas as protagonistas, são 6 episódios, é bem curtinha, 30 minutos. Essa série, eu acho que faz a gente olhar para as nossas dores. Como é que tá o meu envelhecer? Muito bom. Uma comida que você ama. Farofa. Eu também! Minha casa tem todo dia. Socorro, todo dia gente. tem farofa na minha casa. Banana? Não, farofa de banana. Não. Farofa. Cara, e a minha farofa, eu sou famosa pela farofa. Sério? Porque eu faço farofas. Você trazido um Tupperware pra gente. Aí, tem que marcar um jantar. Faz um jantar. Olha, a gente vai ter que competir, porque a minha também é famosa. É famosa? Eu não faço, só vou comer e depois eu sou o jurado. Eu dou até de presente a minha farofa, pra você ter noção. Eu faço potinhos e dou de presente. Eu quero também. Eu quero. Ai, gente, vou te mandar. Um destino inesquecível. A casa de praia dos meus pais. É sempre um lugar... casa, essa referência de casa. Mas eu agora, estando aqui em São Paulo, eu fico sempre sensível, assim, porque aqui é tudo muito, muito louco, né? Aqui é tudo muito... Pessoal. Assim. Outro ritmo, outro... Não, e aqui tem umas coisas, né? O tempo tá rolando, enfim, depois a gente corta isso. Aqui tem essa coisa, as pessoas falam assim, e aí, tudo? A pessoa não quer saber se tá tudo bem. É tudo? Tudo o quê, querido? É isso, essa coisa. Ninguém quer saber do outro. É muita pressa, né? Às vezes. Porque vai que ele resolve falar que não tá, né? Você vai ter que escutar. Exatamente. Não, e assim, tudo. Vamos marcar um almoço, vamos. Nunca mais se vê na sua vida. Não, mas isso o carioca também faz. Almocinho, vamos lá. E tudo é sempre no algo. É um drink. Assim, todo mundo parece aqui que tá meio entorpecido, assim. Então, eu fico nessa coisa assim, gente, eu preciso... Gugu de volta pra sua terra. Eu preciso, né? Deixa eu me aterrar, sabe? Porque senão você se confunde. Ou a coisa do amiga, que todo mundo chama de amiga. Você conheceu agora? Não, amigo. Peraí, você conhece? Ou isso vem pra aplacar essas coisas metálicas que é São Paulo. São Paulo, amo você. Pra gente conseguir sobreviver, precisa de um pouco de uma amiga, né? Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Eu já pensei muito nisso, assim, porque tinha coisas que eu gostaria de escrever, mas eu não teria coragem de colocá-lo no meu nome. Mas eu não consigo pensar um outro nome.
Não? Não consigo pensar. Vocês têm essa coisa de um nome? Não, sabia? Eu acho que também eu colocaria, não sei, eu não... É que o Bookster virou um pouco, né? Ele é praticamente, é quase o sobrenome dele. As pessoas nem sabem mais meu nome. Talvez meu pseudônimo seria Pedro, que as pessoas... É só Bookster. Às vezes eu encontro seguidor... como é que é o seu nome mesmo, assim? A gente acaba criando personagens, né, de certa forma. Um parênteses. Às vezes, quando a gente vai convidar alguém pra vir no podcast, tal, daí quando eu mando mensagem, e-mails, ela que for, eu falar, então, porque eu e o Pedro, eu coloco entre assim, @Bookster. Daí todo mundo, o Bookster! Tipo... Tanto é que no meu livro, na capa, tava só Pedro Pacífico, a primeira capa. Falei, gente, tem que colocar o Bookster embaixo. Sim. Senão tem gente que Ninguém nem vai vai identificar. Porque mesmo quando dependendo da pessoa que eu mando, eu falo assim, vai que a pessoa pense, na hora não associei quem é. Isso. Eu falei, não, tem que dizer que é o Bookster, porque o Bookster todo mundo sabe Todo quem mundo é. sabe. Não, eu sinto que seria uma perda de identidade, que eu ficaria assim, qual outro nome? Entendi. E antigamente muitas mulheres precisaram escrever Esconder, como homens, né? Seu gênero literário preferido? Drama, romance, psicológico, sabe assim, tem que ter essa coisa complexa, sabe, uma coisa meio Carla Madeira tem isso, acho que é uma coisa complexa, uma construção complexa. O que você tá lendo agora? Cara, sabe o que eu tô lendo? Eu tô lendo agora Guerras Híbridas, de Piero... Não conheço. Não? Também não. Eu gosto de literatura política, assim, e guerra híbrida é uma coisa que eu tenho muito me envolvido, porque tem a ver com guerra psicológica. Né? Então tem a ver com como a mídia e a cultura é utilizada para bombardear a gente de informação, de modo que a gente fique tão... Guerras híbridas, só que tem uma... Não, Guerra Híbrida no Brasil. É isso, Guerra Híbrida no Brasil. A capa é vermelha, é uma edição nova. Então, esse é um tema que me interessa porque eu sinto que cada vez mais a gente tá mais ansioso, a gente tá mais endividado, a gente tá mais... Isso. Brasil no espectro de uma guerra híbrida. Que é isso, guerra híbrida pra mim é meu tema da vez. Então, esse é o que eu tô falando agora. Militares, operações psicológicas e política em uma perspectiva etnográfica. Interessante. Cabeça. E qual será a sua próxima leitura? A próxima leitura, ela tá na minha... Porque eu já tentei fazer isso, levar 2 leituras adiante. É uma leitura que é Mulheres, Deusas e Mitos. Sei qual é esse. Que é isso. Eu tô querendo voltar nessa coisa lá do Mulheres que Correm com os Lobos, assim. E nessa coisa do pensar mulher socialmente. Porque eu acho que hoje em dia nós mulheres estamos avançando. Legal. Mas eu tenho medo por conta da guerra híbrida. E como isso será usado? Assim, já temos mulheres no poder. Vamos seguir? Sabe, assim, cada vez mais a gente tá mais... Handmaid's Tale. Eu ia comentar isso agora. E aí eu tenho essa preocupação, sabe? Então, ler o Mulheres, Deuses e Mitos, eu acho que é uma forma assim, vamos ver na história o fim que levou, porque a história se repete. Sim. Então, essa é a próxima. A gente vai também te dar uma outra dica. A gente vai dar mais um. Quem sabe você põe na sua... O seu livro. Não! Também tem esse. Depois fora do ar do meu Pode livro. abrir? Pode abrir. abrir. É presente. Eu explico por que a gente escolheu esse. Vamos ver. Vamos ver se você já leu ou não também. A Menina da Montanha. Não, a história real é emocionante sobre onde a educação pode te levar. Isso também é importante, né? Assim, essa coisa da educação. Eu acho que essa é a ideia. Tem muito de relacionamento abusivo nesse, porque é a história muito doida de uma menina que cresceu nos Estados Unidos em uma família de mormons, isolada totalmente da sociedade. Então ela nasceu numa família que, só pra você ter uma ideia, ela só foi pisar numa escola pela primeira vez aos 17 anos. Que isso. E, tipo, ela chegou na escola... E mesmo assim, meio que a revelia, né? E aí vai mostrar muito a relação de abusividade dela com os pais, do pai com a esposa, irmãos, assim, a família toda. Um sistema. Então, é verídica a história. Hoje em dia ela é professora, acho que de Harvard ou Yale. Que é a Tara Westover. Esse livro vendeu muito, e é muito interessante. Bom, Acho que assim, você vai adorar esse Também livro, acho. viu? Ela viveu alienada realmente do mundo até o final da adolescência dela, a ponto de, quando foi pra escola, ela estava numa aula, sei lá, de história, a professora falou de Hitler, e ela assim, quem é Hitler? E aí os alunos assim em volta, sabe? Caramba. Então, porque ela tinha aulas em casa, mas era uma aula totalmente, né, limitada.
Acho que você vai gostar dessa leitura. Muito bom, acho que tem muito a ver com o que vocês fazem aqui, né, assim, que eu acho que é esse movimento de levar a educação mesmo, né, eu acho que a gente fala tanto de amenidades, de coisas, mas assim, é só a educação que salva, e educação é conhecimento, é isso, é abrir os olhos, eu sei o nome das coisas, então acho que o mundo precisa mais disso, né, e menos scrolling. E 10 segundos. Estamos tentando. Muito obrigado, Manu, amei que você veio. Gente, passou muito rápido, quero mais. Obrigada, nós também. Rápido, nós a conversa também. é boa, né? Queria ela já vai ter mais livro, daqui a pouco ela tá de volta. Do jeito que ela é rápida. Tá na hora, né? Um de crônicas, quem sabe. Queria agradecer a equipe de produção On The Nose, a edição Space House e a assistência da Catarina Matavelli, que fizeram esse também episódio possível. Obrigado mais uma vez, Manu, foi muito boa. Aprendi muito aqui com você, seu livro tá muito legal. Que venham outros livros e que a gente tá esperando. E é isso, muito bom de Obrigada a vocês, pessoalmente. Nossos ouvintes e espectadores que assistiram o episódio. Toda terça-feira, um novo episódio. Até a semana que vem. Obrigada. Amei, gente. Muito bom. Beijo. Bom, agora o próximo é com farofa. Isso. Ué, eu que fiquei curiosa essa farofa. Não, eu vou pegar esse endereço. Você faz com o quê? Você faz com o quê, farofa? Eu faço com farinha deusa, que é farinha flocada, sabe? Sei. Manteiga e cebola só, juro. É crocante. Você como faz cracker assim. Ai, é muito bom, mas faz sucesso real. Pra você ter uma noção, os amiguinhos do meu filho, caçula, vão na minha casa pra comer farofa. E os pais me ligam, você pode passar a receita? Eu falei, eu não. Minha casa é famosa por isso, eles vão ter que vir na minha... Eles querem vir na minha casa toda semana comer farofa. Venham na minha casa. Não, final de ano na escolinha do meu filho.